Boa noite, tributarista do meu Brasil. A live de hoje vai tratar de um tema que está deixando muita gente de cabelo em pé. A gente vai falar da operação retificadora, onde a Receita Federal está investigando um esquema de fraude na apuração de tributos devidos por empresas do Simples Nacional. Na verdade, é uma operação conjunta da Receita, da Polícia Federal e do Ministério Público Federal. Eles detectaram que uma consultoria vinha retificando as informações de várias empresas, declarando como monofásicos produtos que, na verdade, não são monofásicos. E com essas falsas informações, eles reduziam drasticamente ou zeravam o PIS e COFINS a pagar, gerando um crédito aí fictício. Bom, a gente já vem sofrendo há muito tempo com esse tipo de profissional, né, que faz de tudo para obter seus honorários, sem se preocupar muito com o que as empresas vão sofrer de consequência. E uma operação como essa, sem dúvida, gente, dá uma mexida no mercado. Será que ela prejudica ou favorece quem trabalha a sério? Será que é o início do novo ciclo? Como é que a gente vai conscientizar os empresários que é preciso distinguir o trabalho de recuperação tributária de um estelionato fiscal? Então, para discutir essas e outras questões, eu convidei dois caras muito respeitados no meio, né? Que são pessoas de referência que, inclusive, formam muitas pessoas que trabalham na área. Anderson Souza e Elcio Guiotto. Vamos ver se eles já estão por aqui? Anderson está chegando por aqui. Só um momentinho, pessoal. Vamos ver se... Anderson já está aí, meu amigo. Boa noite, meu amigo, tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus. Então tá Vamos ver bom. se a gente chama... Que assunto hoje, Vamos ver hein? se... Que assunto, Anderson. É Que complicado, né? assunto. A gente já vem sofrendo há muito tempo com isso, né, Anderson? Pô, cara, eu tava doido pra isso acontecer logo, mas não vou ficar dando spoiler aqui, não. Boa noite, galera que tá chegando aí com a gente. Sejam muito bem-vindos aí. É isso Ô, aí. Fred, enquanto você chama o Elcio aí, deixa eu te perguntar uma coisa. Na terça tributária tem uma brincadeira que é o seguinte: quando aquele númerozinho ali do ao vivo bate 100, a gente tem que dar presente pra galera. Vai rolar aqui também? Vamos dar um presente também. Então, fechou. Então, vambora. Então, a galera já tem que compartilhar aí, ó, a live, chamar a galera, dá um print, manda nos grupos do WhatsApp, convida a galera. Bateu, sei lá, tem presente rolando, hein? É isso mesmo, Isso ao pessoal. vivo. Vamos lá, espalha para os seus contatos, espalha bastante para os seus contatos aí, porque esse tema diz respeito à nossa atuação. Eu tenho conversado com muitas pessoas aí durante essa semana, tenho percebido alguns reflexos no mercado e acho muito importante o maior número de pessoas possível acompanhar a gente nessa discussão, que a gente pode aí dar alguns insights, dar algumas dicas de como que vocês vão contornar uma situação difícil e até melhorar bora recuperar. E, inclusive, como que vocês podem potencializar a atuação depois dessa atuação. Exatamente. E várias objeções, né, Fred? Eu já senti aqui essa semana um pouco O do El está com um probleminha impacto aqui. e... Legal. Enquanto ó, você vai tentando, vamos bater um papo aqui, né, pra galera Vamos. também que está aqui com a gente. Eu vou até contar para você, cara, assim, uma covardia que eu acho, né? Por parte de muitos profissionais que não atuam na área de recuperação tributária e que às vezes desculpa a palavra, mas tem que falar, né? Nós estamos aqui para isso. Por incompetência, muitas vezes, profissional, de não querer ver que o mercado está bombando, que os clientes precisam, e ele tem um histórico, talvez, com aquele cliente meio ruim. E aí, agora ele vira pro cara e fala: tá vendo como eu falava que isso aqui era um golpe? Tá vendo como isso aqui não prestava? E isso, para mim, é uma covardia, né? Boa noite, Elcio, tudo bem? Boa noite, Elcio. Estão me ouvindo bem? Agora estou. Agora estamos. É isso aí, muito bem. Ô, Elcio, a gente já começou a bater um papo aqui. Eu acho que nós três já estamos bem escaldados nessa situação aí. A gente já atua bastante tempo no mercado e essa, com certeza, não é a primeira vez que isso acontece, né? Talvez algumas pessoas que estejam iniciando a carreira nesse momento e estão assistindo a toda essa operação fiquem um pouco assustados, mas eu acho que a gente está aqui hoje para esclarecer
e para falar como que isso pode, inclusive, favorecer a nossa atuação, né? É isso aí. Operação aí que outra vez que acontece, assim, uma polêmica muito frequentemente, né? Em Ribeirão mesmo, operações de importação em Ribeirão. Acho que tá cortando Tá ruim, o né? seu áudio, Elcio. Não sei se para você, Fred. Para mim tá cortando bastante Tá o áudio sim. dele. Para mim tá cortando também. Quer tentar de novo aí, meu amigo? Tá cortando? Agora tá parece que bom. tá ok. Bom, vocês vão me falando aí se tiver cortando. Tá jóia agora. Estava falando que acontece muito frequentemente essas operações da Receita, né? E semana passada, se não me memória, teve uma grande aqui na região de Ribeirão Preto também, umas importações irregulares, mistura de contrabando, é tudo fácil, né? O áudio tá cortando, viu, Elcio? Tá cortando Tá. bastante. Se você quiser reiniciar, talvez aí alguma coisa, e aí retornar. É. Vamos tocando, Fred? Vamos ver. Enquanto isso? Vamos tocando, Anderson. Ô, Então, Anderson, bora lá. conta pra gente, então, conta pra gente aí com a sua experiência, o que você já viu acontecer nesse mercado de ilusão, de pessoas vendendo ilusão? Porque, vamos falar entre nós aqui, a gente gostaria que fosse um procedimento simples, rápido e fácil, né? Todo mundo gostaria que bastasse apertar um botãozinho e o crédito já ficasse pronto, não é verdade? Mas, infelizmente, não é assim. Então, a gente vê o pessoal vendendo muita facilidade, muita magia, até criando uma mística de que eu tenho a chave do cofre, da receita, enfim. O que você já viu nesse mercado aí? A gente já viu um pouquinho de tudo, né, Fred? Totalmente, né? Eu já estou há 20 anos na área, né? Eu acho que você deve estar aí por base nisso também, né? Acho que talvez um pouco mais aí. Acho que eu sou mais Um novo que pouco você, menos, não é eu isso? sou mais novo que você. Eu sou mais novo que você, eu tenho um pouco menos. Cara, Fred, assim, é incrível, né? A gente sofre com qualquer tipo de negócio que eu falo, até falei muito sobre isso nessa semana, né? A galera, infelizmente, quando acontece toda a situação, e a gente vai explicar tudo o que aconteceu, os detalhes dessa situação, a mídia em si, ela não traz a informação como deveria trazer, né? Mostrando que, por exemplo, houve um golpe sobre um determinado serviço, sobre um determinado produto, mediante uma atuação de alguém que estava fazendo algo ali incorreto, né? E que esse sim é um trabalho sério, é um trabalho que traz resultado para tá voltando o áudio agora, que está retorno, que está devolvendo impostos para as empresas de forma legal, que isso tirou muitas empresas do sufoco na pandemia, que fizeram empresas não fechar, por exemplo. Então essas informações não chegam, né? E o empresário, a culpa de tudo isso maior é do empresário. É do empresário pelo fato de querer muita facilidade, né? Quantos alunos que eu já tive, desde 2019 que eu tenho turma de RT, que os alunos falavam assim, poxa, chegou um cara lá e falou que só precisava do certificado digital e fazia tudo. Fazia tudo. Aí, e eu tô pedindo o XML, o cara não quer me mandar, falou que é um trabalhão, falou que não sabe onde tá. Então, assim, o empresário, ele quer coisa fácil, né? Ele, quando você vai fazer um trabalho um trabalho de qualidade, você precisa de informações condizentes. Se é um trabalho, por exemplo, que é esse que nós vamos dizer sobre os monofásicos, cara, não tem como eu fazer um trabalho desse se eu não olhar os produtos do cara. Que é ali que está qualificando a determinada tributação da situação, é no produto. Então, como que eu vou fazer através do certificado? Se eu não só pegar o certificado, vou imaginar que tal produto é monofásico e vou mandar bala? Então, assim, isso não foi tratado de forma legal, acho que na mídia, trazendo para nós. Inclusive, hoje eu escrevi um artigo no blog do Portal Contábeis falando sobre isso, né? Falando, olha, a verdade sobre a fraude
da operação retificadora? O lado obscuro que as pessoas não contam, né? Que existe o lado ruim e que não é ruim, para nós é muito bom, né? O Fred ganha dinheiro com sistemas porque ele tem uma equipe imensa lá que fica buscando legislação para poder fazer a coisa de forma correta. O Elcio ganha dinheiro lá ensinando as pessoas a fazer um trabalho que muitas vezes é simples, mas por falta de conhecimento da pessoa é complexo para ela fazer, porque ela não tem experiência. O Anderson ganha dinheiro fazendo mentorias e mentorias atrás de mentorias, com curso. Então, ou seja, tem todo um trabalho por trás disso que ninguém está vendo isso, né? Então, chega um cara lá, pega e dá certificado. Chega, e é golpe, né? Porque não são nem empresas, não foram nem quadradas empresas no monofásico, foi qualquer tipo de empresas. Já eu conto até um fato que aconteceu com um dos nossos alunos, e generalizam, né? E aí vem a covardia do outro lado, que é quando o próprio contador chega para o cliente e fala: eu não falava que isso era um golpe? Calma, calma. Isso vamos separar uma coisa da outra, né? O golpe foi dado por uma determinada empresa. Até perguntaram qual é o nome da empresa. De verdade, eu nem sei qual é o nome da empresa. Mas existem muitos e muitos trabalhos sérios, inclusive de várias pessoas que estão aqui nessa live nesse exato momento, né? Que inclusive, Fred, nós já vamos ter que dar presente, que já passou de 100. Já passou de 100, é verdade. Já passou. O Elson estava aqui, não, Elson. Se batesse 100 aqui, a gente ia ter que dar um presente aqui para a galera. Já bateu 100, viu? O Elson continua mudo. Não estou te escutando também, Elson. Não, está me escutando? Agora escutei um pouquinho. Mas olha só, o que o Anderson estava falando aí, uma coisa que eu acho muito preocupante, e é uma tecla que eu tenho sido chato, Anderson e Elson, é sobre a necessidade das pessoas se capacitarem, até para fazer parceria tem que estar capacitado. Porque eu garanto que teve muita gente nessa operação mesmo aí que foi iludida por um escritório que vendia facilidade, pessoas que fizeram parceria, entregaram seus clientes na mão. Não sei se entregaram, mas isso pode ter acontecido pelo volume, né? E como é um modelo de negócio que às vezes se expõe. Então, assim, você precisa conhecer tecnicamente até para escolher os seus parceiros, né? Para você ter certeza que o seu parceiro segue um procedimento adequado na hora de recuperar crédito. Então, não é porque você tem uma parceria que você não precisa se capacitar. Por exemplo, o Anderson forma uma rede de parceiros, mas primeiro ele capacita, seleciona, a pessoa sabe o que está fazendo, entende do assunto, tá certo? E ali faz um acordo operacional de maior eficiência na operação, tá certo? É ótimo, bacana, é mais rápido para o cliente, mais seguro, mais tudo. Mas tem muita gente que eu conheço que, na verdade, entrega o cliente que captou na mão de uma pessoa sem verificar o que está sendo feito, sem verificar como é que essa pessoa está trabalhando, sem pedir um relatório sequer, detalhando o serviço. Vou contar um caso para vocês aqui. Quando a gente lançou o E-Recuperador, um dos meus primeiros clientes, do Rio de Janeiro, chegou e falou assim: cara, seu sistema é ineficiente. Eu falei: mas por que é ineficiente? Não, porque eu já tenho parceria com outra empresa, e a outra empresa, ela só me pede certificado digital e o resto ela se vira. Eu falei: mas peraí, mas como é que ela consegue as informações? Porque tem uma lógica por trás disso que o Anderson acabou de explicar. Você tem que analisar produto a produto, ver o enquadramento dele na legislação, fazer a sua apuração e depois comparar a apuração que você fez com a apuração que a empresa fez na época para ver se existe crédito. Porque existe, inclusive, o risco da empresa ter feito certinho, né, pessoal? Então, assim, pode ser que o cara lá fez certinho. Pode ser, às vezes, que a empresa recolheu até menos. Então, na verdade, ela não recolheu a maior, ela está em débito. Então, na verdade, é um processo de revisão, onde você faz a sua apuração e compara com a apuração que a empresa fez, verificando se ela recolheu mais do que deveria. Né? Então, isso é uma coisa que não tem muito milagre, gente. Não tem. Poxa, é assim que funciona e ponto final. É difícil pegar nota? É difícil analisar item a item?
Mas é assim que funciona, não tem outra forma. E aí eu conversei com esse cliente meu e falei assim, deixa eu te falar, você já viu algum relatório de conclusão que essa empresa faz? Não, nunca me mandou. Pede. Não, mas os caras são sérios, vão me mandar. Eu falei, pede. Aí ele pediu, veio. Não vem, não vem, porque faz no chute. Vem, ele pega, entra dentro do PG10 e retifica com qualquer coisa. Transmite, é eletrônico. E aí, obviamente, e o agravante disso é que você transmite, a receita acata, devolve o dinheiro, mas depois acontece isso aí. Então, se você Exatamente. faz direitinho, quando a receita volta, o que você faz? Está aqui, o demonstrativo pode conferir. Vai conferir, vai ver que o item, por exemplo, é monofásico e está tudo bem, acabou. Não vai acontecer uma coisa dessa. Agora, num caso desse, onde você faz sem nenhuma comprovação, sem nenhum estudo, sem nenhum demonstrativo, aí você pode ficar enrolado. Então, a primeira dica que eu queria deixar aí, e agora vamos ver se o Elcio estabiliza o áudio aí, que eu queria ouvir ele também, é essa. Mesmo que você está iniciando no tributário, você fala assim, achei um parceiro legal, pega muita referência, tá? Muita referência dessa pessoa, e mesmo que ele fale, fiz para um monte de cliente, tem um monte de coisa, vai em outros profissionais, pede para outros profissionais avaliarem se o procedimento está sendo feito, pede para a pessoa detalhar qual que é a estratégia, né, que está sendo feita, qual que é o demonstrativo, porque, gente, muitas das pessoas estão a milhares de quilômetros da sua região. Quem encontra com o empresário ali na rua, ali no supermercado, é você, tá certo? Uhum. Quem vai ali no clube domingo e vai encontrar com as pessoas é você. Então, isso é uma responsabilidade muito grande, tá? Se prepare, estude, faça seus cursos, faz seu dever de casa, analisa tecnicamente com quem você está fazendo parceria, a não ser que seja alguém reconhecido como anda isso aí, que aí não tem problema, aí já é mais do que, né? Aí, obviamente, mas eu falo assim, você vê uma empresa, você nunca ouviu falar dela, mas e aí? Não, o cara me prometeu que faz. A gente que tem um coração bom, a gente acha que a pessoa nunca vai mentir, né, cara? Porque a gente fala, não é possível que a pessoa está fazendo um negócio desse que não vai dar certo. É possível e acontece. Então é isso, cara, se prepara. Concorda, Elcio? Meio. Ih, rapaz, acho que o Elcio hoje. Não estão querendo deixar você entrar na live, viu, Não, Elcio? Não não tão que estão é. te ouvindo. Não está Não, tá mudo, rolando. mudo. Bom, enquanto ele estabiliza lá, ô Fred, vamos lá, cara. Você falou uma coisa muito importante sobre responsabilidade, né? E sobre a segurança das empresas, saber quem está fazendo o trabalho. Ao mesmo ponto disso, me preocupa os novos empresários, né? Porque, assim, eu imagino também as empresas que estão começando hoje e muitas vezes ela não tem um case de sucesso ali para apresentar. E com uma notícia dessa, por exemplo, ele acaba sofrendo algumas objeções. Então, para um profissional desse tipo, é muito legal ele estar, sim, associado a uma empresa, seja a Arte Fiscal, seja uma empresa como a do Elcio, seja outros tipos de empresa. Eu nem sei se o Elcio pratica isso na prática lá, ou ele só trabalha com a mentoria, mas, enfim, associar com uma empresa que realmente ele consiga mandar uma transparência. Enquanto você estava falando, eu estava lendo aqui os comentários e eu vi o João Vasco falou: o João Vasco foi meu aluno aí de 2 imersões que nós tivemos e ele falou: pô, se tem o nome do ano, eu só consegui fechar. Cara, os meus alunos têm essa liberdade, né? Então a gente faz um trabalho nessa linha. Então a gente tem que muito trilhar essa questão da segurança. Nós estamos mexendo com questões com o fisco. Nós fomos criados já entendendo que o fisco não devolve dinheiro para ninguém. Isso foi colocado na nossa cabeça desde quando nós estávamos no berçário. O fisco só tira de nós, ele nunca devolve. Quando a gente chega no empresário e fala que o fisco vai devolver o dinheiro dele, ele já desconfia. Vê uma notícia dessa, piora. E o que eu acho legal a gente também esclarecer aqui, Fred, é o motivo, né? E eu vou até, se você me permite, eu conto aqui uma história de um aluno que tem muito a ver com essa história. Posso muito rapidamente, eu posso contar ela? Pode? Legal. Cara, eu fiz uma turma e na primeira mentoria chegou um aluno e falou assim: Anderson, eu pedi para o pessoal se apresentar e ele falou: Anderson, eu estou aqui porque eu quero aprender a RT do Simples Nacional. Eu falei: bacana, você vai aprender e tal.
Ele falou assim, mas o que você faz da vida? Eu tenho uma loja de material de construção. E me recuperaram 280 mil nessa loja. E agora eu quero aprender, porque eu tenho muitos amigos nesse ramo e eu vou vender esse serviço para eles. Falei, cara, a sua estratégia comercial legal, a sua visão empreendedora sensacional, mas tem um ponto aí. Como que restituir 280 mil em um segmento de material de construção? Ele, por quê? Eu falei, porque, olha, eu até me gelei assim, falei, cara, será que eu comi bola? E aí eu falei assim, cara, vamos segurar no final da aula, a gente bate um papo? Aí batemos um papo, eu pedi para ele me liberar o certificado digital dele para eu olhar. E o que aconteceu? Os caras zeraram o faturamento dele dos últimos 60 meses. E a Receita Federal foi lá, devolveu todos os impostos federais que estavam ali, só ficou o ICMS de fora. Cara, na hora que eu olhei aquilo, eu falei, cara, você caiu num golpe. E aí muita gente fala, mas a Receita não libera? A Receita, ela libera, mas ela não audita para liberar. Ela está confiando na informação que você está imputando no sistema dela. E depois ela tem 5 anos ali para fiscalizar. Quando não for por denúncia, e esse prazo estende. Então, a gente tem que começar a entender que a Receita Federal, ela não analisa ali, porque deferiu naqueles milésimos de segundos que a gente retifica, faz o pedido e já, a Receita liberou, tá tudo certo. Não é que tá tudo certo, galera. A Receita Federal acatou o seu pedido, mas isso sim pode ser analisado. Aí, o ponto fraco que eu vejo nesse sentido por parte da Receita Federal é que demora demais para tomar algumas ações. Como, por exemplo, está escancarado o golpe que estão dando em postos de combustíveis. Nós comentamos isso aí. Nós comentamos sobre isso. Empresas de postos de combustíveis estão sofrendo as mesmas situações que essas empresas do Simples Nacional estão sofrendo. Ô, Elson, você está perguntando para nós, o áudio não está saindo, tá? Para nós não está saindo mesmo, não. Então, as empresas... Então, se a gente já está sofrendo um momento... Cara, o Anderson já gravou dezenas de vídeos sobre isso. Eu já escrevi dezenas de matérias sobre isso. E se isso está na mídia, não só o Anderson, como o Fred também publicou lá, um monte de gente publicou, e não toma uma ação rápida, vai gerar um problema maior. Como, por exemplo, esse caso que foi da Polícia Federal ter fiscalizado essa empresa junto com a Receita e o Ministério Público, foi ali diagnosticado 44 milhões de valor, né? Valor ali de impostos que a Receita deixou de arrecadar. Mas estima-se 4,4 bilhões. Então, quantas empresas, quantos negócios foram feitos dessa forma, né? E muita gente me perguntou quando saiu isso, falou assim, olha que louco, né? É a covardia, né, Fred? Nossa, quando me falaram isso, olha o que eu vou te falar. Nossa, quando o servicinho que você vende cai, você não abre a boca para falar, né? Pois é. Então, a gente tem que ampliar o leque, né, cara? Eu acho, inclusive, que assim, eu acho que a galera que está assistindo a gente aqui está com mais angústia é o seguinte. Inclusive a Adriana está aqui. Deixa eu ver se até a Adriana. Adriana, quer entrar um pouquinho para você dar seu depoimento? Vou te convidar. Vamos pegar uma pessoa que está no mercado. Legal? Quer entrar, Adriana? Não. Enquanto a Adriana decide, não foi não. Você? Não foi não. Mas ela fez uma narrativa aqui para mim, Anderson, que foi o seguinte, ela falou assim, Fred, é o segundo empresário que eu visito essa semana, que eu estava com um contrato engatilhado, e é o segundo cara que chega para mim e fala exatamente uma coisa nesse sentido. Falando, cara, eu não vou cair nessa. Entendeu? Porque eu vi a notícia, o que você está querendo fazer é a mesma coisa. Então, eu acho que a gente que forma uma comunidade tributária, que a gente tem que começar a formar um movimento da gente e começar a criar uma forma de comunicar para o mercado, que existe gente séria trabalhando e marcas fortes trabalhando. Então, por exemplo, eu sei que você é um cara que trabalha muito sério, que a sua empresa é uma empresa que faz apurações muito detalhadas, que tem critério para fazer. Eu, modéstia à parte, a gente tem, que nem você falou, cara, tem uma equipe grande, a gente faz essas coisas super conservadoras, super testada,
entendeu? Joga para o mercado testar antes de lançar. Um monte de gente faz um monte de observação. Tem E eu sou várias prova exceções disso. ali que... Então, assim, o Elcio mesmo é um cara que, poxa, é um cara super conservador, que está sempre aí trabalhando. Então, são pessoas que já vão construindo um conceito no mercado e que eu acho que a gente tem que realmente se unir e criar um movimento, Anderson, para que a gente possa esclarecer e ensinar realmente ao empresário que recuperação tributária não é estelionato fiscal. Existe estelionato fiscal? Existe. Tá? Exato. Existe, você falou. E as pessoas, quem não quer, gente? Você lembra que você falou? Pô, tem um posto de gasolina que fatura 2 milhões, chega uma pessoa que quer devolver 15 para ele. Poxa, Exato. faturamento de meio ano, mais que meio ano dele. Quem não quer? O empresário é aquele canto da sereia, né? Ele fala, poxa, eu estou apertado de dinheiro, de repente vem uma montanha de dinheiro para mim, quem não quer? Então, a gente tem que começar a convencer o empresário que, assim, a recuperação tributária, ela é realmente um trabalho criterioso, que tem que ser feito, que tem a possibilidade de achar ou não créditos tributários. Pode ser que ache, pode ser que não ache. Mas eu creio que assim, marcas fortes têm que se unir nisso aí, tá certo? E a gente dá condição para a galera que está no mercado poder se apresentar como pessoa que segue procedimentos sérios. Diferente disso, né? Eu acho que está na hora de fazer isso, porque acaba que tem um reflexo. Esse é um reflexo negativo de uma operação dessa, tá certo? Sim. Porque assim, aí você pega aquelas pessoas também que são contra, né? Vamos supor, às vezes a pessoa tem uma contabilidade muito conservadora lá, que prefere que o seu cliente pague 10 vezes mais tributo e fique sem competitividade, mas não quer uma dor de cabeça para ele, né? E acha que vai ter. Então, aparece uma notícia dessa, tudo que a pessoa dessa quer ouvir, né? Para desmotivar o seu cliente a contratar. Agora, Exato. por outro lado, que é aí que eu acho que é o interessante, é o seguinte: ações como essa começam a desmotivar os arrojados. Eu espero, assim, né? Então, assim, a pessoa vê que está começando a acontecer. Poxa, será que realmente isso está... será que esse procedimento que está sendo feito, será que eu posso continuar fazendo sem consequência? As pessoas que estão representando pessoas aí que não têm muito conhecimento, enfim, estão entregando serviço, confiando cegamente numa parceria, eu espero que comece a questionar mais. Espero que comece a exigir demonstrativos detalhados do que está sendo feito. Tem que ter, gente. Olha, chegou para mim aqui, semana passada, é impressionante, cara. Como que nos dias de hoje ainda tem isso. Assim, eu acho impressionante. Nós estamos aqui em 2022 e liga uma pessoa para mim falando o seguinte: Fred, eu estou com um esquema aqui, que eu estou com um pessoal que entra dentro da receita e zera tudo que está lá. Zera tudo que está lá. E aí eu queria te apresentar esse pessoal. Eu falei, cara, eu vou te dar um conselho só. Foge. Some desse pessoal. Some. Porque esse negócio de zerar tudo, o que esses caras fazem? Isso que você falou aí, zera todas as declarações, retifica, manda tudo zerado. No primeiro momento, eletronicamente, né? Encaixa. E depois, meu amigo, ou então fabrica um crédito fajuto para fazer um perder-conta, para zerar um suposto débito lá dentro, que vai cair depois, e acaba. Mas eu acho impressionante, a gente em 2022 ainda tem gente fazendo isso. Tá certo? Fred, Na era do isso é incrível. cruzamento eletrônico, antes. Não, isso é tão incrível. E assim, nós temos que começar. Eu vi muita gente aqui quando você estava falando, comentando. Nós temos que criar uma causa, nós temos que falar. Mas assim, é muito importante vocês que estão aqui, galera, assim, não esperar somente do Anderson, do Fred, do Elcio ou de outro profissional que talvez tenha uma visibilidade maior. Claro que a gente está aqui para poder elevar esse número para mais gente, mas o que vai levar é quando todo mundo que estiver aqui entender que tem que fazer o negócio diferente, tem que apoiar, tem que ir lá, tem que compartilhar, tem que entregar, porque senão a gente fica só batendo, dando murro em ponta de faca. E é interessante aqui quando eu vejo isso acontecendo, porque, cara, vamos pegar esse exemplo do que você falou. Olha, o cara veio ainda em 2022 com tudo isso e quer zerar.
E você sabe qual que é o pior? Que vai ter gente que vai achar que isso é uma solução. Porque A pessoa que trouxe para mim, a pessoa que trouxe para mim achava que era a solução. Pois é, cara. Agora você imagina, talvez esse cara seja um profissional da área. E se o cara não é um profissional da área? Como que nós fazemos com isso? E eu vejo que um grande bloqueio que existe, o Fred, é o seguinte. Cara, o empresário vai lá, tá com dúvida, você aborda o empresário, você tá com dúvida. Quem que é o cara de confiança desse empresário? O contador, o primeiro, é o pilar. Esse contador ele tem que estar preparado para dar a informação correta para esse cara. Inclusive, ele entender que isso é uma porta de oportunidade para ele elevar os honorários dele em cima daquele cliente que paga mal para ele. Claro. Porque muitas vezes o cara reclama muito, pô, fulano não reconhece o meu trabalho. Porque, na verdade, ele não está vendo o seu trabalho, você está atendendo o fisco. Você não está levando uma economia tributária para ele poder expandir o negócio dele. Você não parou para olhar e sentar com ele, entender que se ele não fizer um ressarcimento de CMS-ST, ele não consegue vender para tal estado. Você não entendeu que esse cara importa e que se ele for para Santa Catarina, para o Espírito Santo, sei lá, ou para que ele é do e-commerce e tem benefício fiscal em Minas Gerais agora, e todo mundo está indo para a Extrema, por exemplo, quem é daqui de São Paulo. Então, entender qual que é o planejamento tributário que estão fazendo lá, eu preciso levar isso para o meu cliente. É isso que vai gerar resultado e ele vai pagar o que quer. O que você quer, melhor dizendo. E ele vai estar feliz com o que paga para você. Então, enquanto a gente não abrir o leque, abrir a mente de entendendo que isso é um produto, e se eu não quero fazer, tá tudo bem com isso. Mas eu preciso entender que isso é um produto que existe, o meu cliente precisa, e eu posso associar a uma marca, ou comprar uma franquia, ou fazer parceria com fulano, com Beltrano, com Ciclano, ou chegar lá no Fred e falar, o Fred, tem um rapaz aqui que vai virar meu sócio. Ele vai tocar aqui, ó. Fred, ele vai adquirir o seu sistema, ele vai começar a fazer serviço aqui agora no nosso escritório. Então, assim, você tem forma de fazer. Você tem mentores para que ensina você a fazer isso. Não estou aqui vendendo nenhum tipo de produto, nem para mim, nem para o Elcio, que fazemos isso, mas tem um monte de profissionais de boa qualidade no mercado. A própria Fernanda Nogueira está aqui, ó, acompanhando nossa live, uma baita profissional. Como existe a Sigurd, existem outros belos profissionais. Cara, só precisa querer fazer e entender que isso é uma oportunidade de negócio. E que isso, mais que ser uma oportunidade de negócio, você vai fidelizar o seu cliente, você vai dar uma consultoria de alto nível. Então, quanto a gente não tiver essa ideia de que vou olhar com uma visão de empreendedor, nós não vamos conseguir mudar esse mercado desses golpistas. Né? Ô, El, se você conseguir voltar agora, vamos testar aí? Será que estão me ouvindo agora? Tá? Estamos. Agora alguém entrou aqui também, né? É, alguém entrou aqui. Não fui eu não, hein, Fred? Será que estão me ouvindo agora? Quem tá fazendo o áudio aí? Adriana. Foi eu. Estão me ouvindo bem agora, Fred? Estou te ouvindo bem, Elcio. Ah, que bom. Bom. Oi, Elcio. Depois de meia hora, Elcio. apanhando aqui. Não, mas deu certo, assim que é bom. Oi, Elcio. Eu queria fazer assim, já que a Adriana nos deu a honra aqui, eu queria que ela narrasse o que aconteceu com ela essa semana, e aí você comenta, pode ser, o que aconteceu com ela, e inclusive porque é uma coisa que se aplica a várias pessoas que estão aí. Quer falar pra gente, Adriana? Falo sim, com certeza. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Olha só, eu tive 2 reuniões, são clientes que já estavam em andamento, né, o fechamento de contrato, e eu marquei de voltar lá só para a gente assinar o contrato para finalizar, e infelizmente ele falou comigo que não ia mais querer em decorrência disso. Dos acontecimentos aqui em Belo Horizonte, é tão pertinho de mim, né? Aí, ai meu Deus, eu entrei em desespero, sabe? Igual eu falei com o Fred, eu não soube nem o que falar com o cliente. A única coisa que saiu da minha boca é que isso não é recuperação de crédito. Recuperação de crédito é o que eu estou fazendo. Na legalidade, apresentei o diagnóstico para ele, apresentei planilha, apresentei
todos os demonstrativos possíveis e não consegui convencê-los. E hoje aconteceu de novo. Que coisa, hein? Aí eu voltei chorando, eu estou desesperada. Chore não, a gente vai ajeitar isso aí. E aí, Nossa, tá muito Gustavo? difícil. Então agora a bomba tá aí. É isso que eu tô falando, assim. Eu acho que o primeiro impacto, isso aí, Adriano, a primeira coisa que eu te falo é o seguinte, tá sob impacto da notícia ainda. A notícia é a notícia de jornal, o pessoal tá sob impacto, já teve várias outras ao longo dos últimos anos aí, e nem por isso elas perduraram. Então, claro, isso pode dar um primeiro impacto de mercado, mas eu acho que com autoridade e com a persistência, igual você aqui, você está se expondo publicamente. Se você estivesse fazendo algo errado, você jamais faria isso aqui, tá certo? Com Então, certeza. eu acho que assim, existe esse contratempo, porque toda notícia, como o Anderson bem falou, é uma notícia um pouco sensacionalista, não falou bem o contexto, né? Enfim, colocou tudo no mesmo saco, mas não desanime não, minha amiga, porque o serviço que você faz é bom e eu tenho certeza que esses empresários que agiram dessa forma, daqui a pouco vão voltar atrás porque vão ver que outros colegas do mesmo segmento estão tendo mais competitividade que ele e está vendo que, enfim, que é um tipo de postura que não tem sentido, né? O bom é que aqui cai no esquecimento, né? Daqui a pouco todo mundo esquece. Mas até todo mundo esquecer, muita gente já foi prejudicada, né? O que me preocupa é isso. É igual eu falei com você, Fred. Eu estou disposta a ir lá na Record, me colocar lá na frente daquele pessoal que foi aonde eu vi a notícia, porque a gente precisa mostrar o outro lado, porque até cair no esquecimento, em uma semana eu já perdi 3 clientes. Eu estou desesperada. O que você fala para ela aí, Elcio? Precisa dar uma resposta rápida, né? Manda lá ela. E eu tô rindo aqui do pão duro. Falaram que mineiro é pão duro. Eu tô lendo os comentários aqui. Eu lembrei de você, né, Fred? Olha, eu? Somos não, né, Fred? Somos não. Fred, sobrou pra você, hein? Fala aí, Elcio. A gente quer te ouvir um pouquinho, Elcio. Pessoal, boa noite aí. Desculpa aí pelo imprevisto. Hoje eu estou em casa, por isso. Eu tive que ficar com a molecada hoje. Mas eu acho que uma situação igual essa aí, o que vai conseguir reverter é prova social, é você conseguir mostrar para ele que tem outros cases de sucesso, se possível do mesmo ramo de atividade, e mostrando transparência. Porque o que eu vejo de pontos positivos e negativos dessa toda essa questão? Primeiro, eu acho que a gente tem também numa linha de que o empresário ele precisa saber o mínimo da carga tributária dele, né? Então ele precisa entender se o produto dele é ou não monofásico, se a atividade dele é uma atividade ou não geradora de crédito. Então eu vejo também que falta para os empresários entrar um pouco nesse contexto da tributação, porque joga na mão do contador, depois aparecem os malandros aí vendendo sonhos, acabam caindo nessa situação, muitos deles por crescer o olho e querer também dinheiro fácil. Então, a matéria foi toda sensacionalista, isso, né, a gente não pode nem falar, mas acho que tem alguns outros pontos, né, pelo menos a minha observação, é que abre alguns outros leques. Por exemplo, uma situação dessa tira os enganadores, tira os vendedores de sonhos. Por quê? Porque o profissional, o empresário, na hora que ele for receber um profissional, agora ele vai querer entender um pouco mais. E se a pessoa que está ali não sabe nem o que está vendendo, esquece. Ela vai patinar ali. Então, assim, vai começar a acontecer, como já aconteceu em várias outras vezes, ter uma saída natural de pessoas do mercado que estão aí querendo surfar na onda. Porque está todo mundo falando, RT dá dinheiro, todo mundo acha que vai ficar milionário. E não é bem assim, né? Assim, eu vejo alguns pontos em relação a isso. Acho que conscientização do empresário e vai ter uma saída grande aí de vendedores de sonhos e de pessoas que não sabem nem o que estão vendendo. Ou eles vão ter que procurar Anderson, Fernanda, Sigrid, Flávia, para aprender o que vai vender,
ou eles vão começar a bater de porta em porta, os empresários falam, não, você veio me oferecer um crédito, você não sabe se eu sou lucro real, se eu sou presumido, o que eu produzo, porque está todo mundo vendendo de tudo, né? Todo mundo vendendo de tudo, sem saber o que está vendendo. Produto de prateleira, né? Ô, Anderson, o que você fala para ela, Anderson? Quando eu ficou milionário, falei, não, eu tô na luta ainda. Então, vamos lá, Adriano. É o seguinte, eu acho que você tem que ter uma saída rápida aí também para esses casos, sabe? Primeiro de tudo, mostrar para esse cara que golpe acontece em qualquer tipo de negócio. Eu vou falar para você o que eu faria no seu lugar aí, talvez saiba até como base para você atuar nos próximos pontos. Que segmento que é esse seu cliente? É autopeças. Autopeças, nossa, excelente. Todos 3 são de autopeças. Excelente. Pergunta para ele, fala assim para ele, se no mercado dele não existe produto pirata. Pergunta para ele se no mercado dele não existe produto falsificado. Pergunta para ele se no mercado dele não tem golpistas que fraudam os impostos e vendem mais barato que ele. Agora pergunta para ele se os clientes que compram da loja dele pensassem que ele fosse um golpista como aqueles marginais que fazem tudo isso. Porque para ele se colocar no seu lugar, que não é um trabalho onde todo mundo é um golpista. E aí você demonstrar para ele que o que está acontecendo não é ruim. Na verdade é muito bom que está acontecendo isso. E um ponto que você talvez use mais, já que você já tem clientes, você já tem prova social, você já tem case, usa suas provas social e uma ferramenta muito poderosa chama o Google. Fala para ele, pesquise o meu nome no Reclame Aqui aí no Google, pesquisa meu nome e vê se eu tenho alguma negativa. Agora procura o nome dessa tal empresa aí, que está no noticiário, e veja como que está a reclamação dela. Então, esses pontos vai gerar segurança para ele. E aí, no final, fala para ele, vamos fazer o seguinte, ao invés de eu fazer RT agora para você, eu vou fazer o do mês. Antes de você pagar, eu apuro o seu imposto. Então, vai vencer quando? Dia 25? Legal. Manda o mesmo documento que você mandou para a contabilidade que eu vou apurar para você. E aí você compara. Depois a gente fala sobre a recuperação do passado. Quando esse cara identificar que ele vai pagar menos no próprio mês, não é uma RT, é o que ele vai deixar de desembolsar, ele vai fechar com você. Então, vai mexer no bolso. Vai mexer no bolso. Usa várias estratégias ao longo dessa conversa. Não se desespere, senão ele vê fragilidade em você e vê que você está talvez começando, que não é o caso, que eu já te conheço até. Ele já se encontrou até em eventos, né? Não é o seu caso. Você já tem case, você já tem prova social, você já tem história dentro da recuperação tributária. E essa sua história de vitória tem que ser contada. Tem que ser contada no seu site, tem que ser contada para ele, tem que ser contada no seu material, tem que ser contada no canal de YouTube que você tem. Da mesma forma que você está aqui agora, você tem que fazer um monte de corte dessa live e publicar que você apareceu na live aqui, ó, do famoso Fred e do famoso Elcio, que está aqui. Os caras são top na recuperação tributária e você está participando de uma live junto com esses caras. Você vai pegar uma live dessa e vai falar, ó, eu estive fazendo uma live falando desse assunto com as maiores referências de recuperação tributária do país. Para você ver prova como nós social estamos trazendo. Né? Então você tem que usar tudo que você está fazendo. Usa tudo que você está fazendo. Usa o que você já construiu. Não joga fora. Não vale chorar e voltar para casa, não. Tem que, ó, bater. E aqui, sabe uma coisa também que eu acho que pode ajudar? É aquele gatilho da prova, sabe? O gatilho da prova. Inclusive, isso ela falou, e aqui o Diego está me mandando uma mensagem. O Diego, que é aluno do Anderson e do Elcio também, né? E meu cliente. Então, quer dizer, a gente trabalha tudo junto. Ele está me mandando aqui, olha o que ele fala. Olha, numa situação dessa, eu falo para o cliente não confiar nem em mim, nem na Record. Falo para ele pesquisar no Google e estudar seus direitos. Afinal, se ele tem tantos R$1.000 para recuperar, eu acredito que vale a pena ele perder um tempinho estudando e tomar uma decisão muito importante para a sua empresa. E na prova, que eu acho que pode, isso eu fazia quando eu visitava muitas empresas também, é você pegar a legislação e falar que você não está fazendo milagre, não. Então você pega, por exemplo, a tabela do SPED, falando que o produto é monofásico, e fala assim, deixa eu te falar, essa peça que o senhor vende aqui, a classificação fiscal mais ou menos, ele sabe. Pega a nota fiscal dele. Olha a nota.
Pega a NCM da nota, compara a NCM da nota com a NCM da legislação. Fala, não sou eu que estou falando, é isso aqui. E o que acontece para o senhor é isso aqui, ó. O senhor tira a nota disso, está aqui na receita, que não era para o senhor estar pagando e está pagando. Então, não estou fazendo milagre, não estou fazendo nenhuma mágica, eu não estou fazendo nada. Nós estamos simplesmente pegando e aplicando a legislação. Então, desenha. Eu acho que é importante o empresário entender, desenhado, qual que é a tributação dele, como que funciona a tributação dele, né? E esse negócio aí de fazer o do mês, eu acho fantástico, cara, essa estratégia. Porque você fala, não, vou fazer uma apuração para o senhor sem custo, sem nada. O senhor vê a minha apuração, leva para quantas pessoas, se eu quiser conferir, ver se eu fiz alguma besteira. Não precisa confiar em mim. Não precisa confiar em mim. Pega a minha planilha, né? Pega a minha planilha, leva num outro escritório. Nós estamos falando de muito dinheiro na mesa. Tá certo? Para o senhor simplesmente acreditar na notícia de TV. Então, assim, o que eu estou falando, assim, eu passo de graça para o senhor, está aqui a apuração, o senhor vai lá e confere. Então, eu acho que assim, tem que ser muita prova. E a galera que está colocando assim, proposta na rua hoje, eu acho que tem que usar isso como diferencial assim, demais, porque ao mesmo tempo que pode dar um efeito, que eu falo que é temporário, tá, Adriana? Também você está no olho do furacão aí, né, amiga? Porque tem várias pessoas que estão falando, tem várias pessoas que estão falando aqui que não tiveram problema nenhum. Mas você está no olho do furacão aí, então, quer dizer, no local onde aconteceu, enfim. Mas a gente sabe que é uma coisa temporária, mas daqui a pouco você começa a ter oportunidade de se diferenciar deles, porque até então fica todo mundo no mesmo saco, né, Nelson? O empresário não distingue. Ah, não, isso aí vira commodity. Se você faz, o outro faz também. Só que ele não consegue distinguir o trabalho de um de outro. Com o fato desse, você começa a ter oportunidade de mostrar que você faz diferente. Acho que a prova social é tudo. É que eu estou sendo equiparada a esse pessoal, entendeu? E isso me deixa muito triste. Mas só para até finalizar esse ponto, isso deve ser usado até para a gente se reinventar no formato de venda, né? A pandemia veio para nos mostrar muito isso, né? A mudança rápida que nós tivemos que fazer, e muita gente se deu muito bem. Então, por exemplo, a gente fala muito de recuperação tributária, recuperação. Mas o impacto da recuperação tributária, ele é maior lá atrás ou ele é maior no futuro? Com certeza ele é maior no futuro, porque ele é muito a longo prazo, né? O passado nós só temos 60 meses. O futuro, esse cara vai ganhar por muitos e muitos anos. Então, ao invés da gente ficar falando nesse momento, você que está no olho de furacão aí, de recuperação tributária, vamos falar de um planejamento tributário para blindar esse cara dos golpistas. Ponto. A gente utiliza a matéria a nosso favor, né? Então serve um momento para você se reinventar também. Só é porque é um serviço, vamos lá, para nós aqui agora, né? É tão fácil, é tão gostoso a gente ganhar esse dinheirinho fácil, né? Porque é um serviço mamão com açúcar, né? E agora vem uma objeção grande para nós, né? E aí nós vamos ter que ralar um pouquinho mais, e tá tudo bem, vamos embora. Já está tão difícil lidar com as objeções comuns, né, que todo mundo da nossa área enfrenta, ainda tem essa também. Mas eu agradeço demais as dicas de vocês, eu vou colocar em prática. Eu não desisti dos clientes, eles podem até ter desistido de mim, mas eu não desisti deles. Não eu vou voltar. Não. Vai dar certo. É que eu te garanto que eles não desistiram de você. Eles estão sob impacto de alguém que fez um terrorismo na cabeça deles, entendeu? Alguém fez terrorismo com eles, então eles estão sob esse impacto. Então, daqui a pouco é o que o Elcio falou, cara. Vai levando prova social, vai juntando caso. E daqui a pouco você vai voltar, com certeza. Pega a minha se Deus quiser. Lá no Portal Contábeis, pega essa live aqui, eu vi ele. Encaminha para ele, olha aqui o que estão falando da matéria, não é tudo aqui. Vai nutrindo ele de informação, você dá outro checkmate. É 4 meses. Eu já até salvei a sua matéria e o artigo do Fred, porque eu estou montando uma pastinha com algumas provas, alguns fundamentos legais para eu poder remarcar essa reunião com eles na semana que vem. Isso. Maravilha. Isso, você vai me contar e quando eu for a BH aí, nós vamos tomar umazinha junto aí, para comemorar. Tenho certeza disso. Com certeza. Obrigado, querido. Obrigado pela participação. Eu que agradeço. Até mais. Valeu, tchau.
Ô Fred, o problema aí de BH é o seguinte: existe um movimento aí também de recuperação de piscofins nos postos de combustível em BH. E eu acho que a próxima operação da região é essa, porque eu já peguei 2 casos, só que aí são valores muito milionários, um de 1.585.000 e um de 1.200.000. Que esse é fraude pura, que vai ter outro impacto no mercado. E o que eu estava conversando esses dias com o mentorado, vocês estão me ouvindo? Então, é o seguinte, o pessoal está tão desesperado em vender produtos tributários que eu peguei um caso semana passada de uma empresa grande que vende produtos tributários e que estava errado a apuração. Os caras levantaram um crédito todo errado, com as retificações toda errada. O que vai acontecer? Entregou, vai pedir ressarcimento, não vai receber, ou se receber, vai ser autuado com a multa de 75. Por quê? Uma grande parte do crédito não existe. Mas não existe, não é porque foi fraude, não existe porque realmente não tem o crédito. Não está inventando, por exemplo, no caso do combustível, ou no caso dessa questão do Simples. Então, o que eu vejo que a gente vamos nos deparar com uma situação também clientes que, ao invés de não ter a restituição e ressarcimento, vão receber multa isolada de compensação não homologada. Ou seja, o cara não vai ter, não é só perdeu ali o crédito, vou devolver. Que na verdade, na prática, não devolve-se assim, né? Devolve através de auto de infração com multa de 75. Mas ainda vai ter multas por compensação não homologada. Então, acho que conhecimento é tudo. Eu sempre bato nessa tecla. O conhecimento é tudo. Até o cara que vai vender. Por exemplo, o Diego. O Diego é um vendedor nato. O Diego fez o curso do Anderson, o Diego está na mentoria. Por quê? Porque ele está na rua vendendo. E ele precisa saber o que ele está vendendo. Se ele não souber o que ele está vendendo, às vezes ele tem uma oportunidade só de sentar com o empresário. E essa oportunidade, se ele não tiver conhecimento, passou batido e ele perdeu a venda. Então, acho que tem esses pontos aí para a gente ponderar. E eu acho que esse é só a pontinha do iceberg. Eu posso dar um exemplo? Pode falar, Anderson, pode falar. Não, rapidinho. Você respondeu aí, Anderson? Tinha uma pergunta da Respondi. Era sobre exclusão do ICMS. A gente combinou que ela vai mandar no Insta lá, depois eu respondo ela lá. O que eu acho muito legal que você citou, Elcio, assim, eu vejo muita gente também que não está fazendo esse papel que o Diego faz, né? Que é querer vender o serviço sem a base, sem o conhecimento. Eu vejo, por exemplo, no meu treinamento, que quando a galera entra, quando vai para a primeira mentoria, que deu uma semana que a gente acabou de encerrar as inscrições, o cara já está me perguntando coisa que eu tenho certeza que ele não assistiu nenhuma aula. Então, por quê? Porque ele já quer ir para o mercado, desesperado. Então, acho que o primeiro ponto é a pessoa respeitar o limite de aprendizado, respeitar o tempo do aprendizado. O Anderson tem 20 anos no mercado, o Fred deve ter uns 30, o Elson uns 35, talvez. 45. Que é o mais velho de nós. Sou mais novinho, mais conservado. Tem que respeitar esse limite, né? E ir passo a passo. Quanto mais conhecimento você ganhar, mesmo que você não for operacionalizar, você precisa ter base, você precisa ter argumento, isso passa segurança, confiança para quem você está conversando do outro lado. E tudo isso vai inibir o empresário a ter muitas objeções. Até pegando o gancho da pergunta da Iris aqui, que eu falei para ela que eu responderia lá no Instagram, ela está perguntando porque os clientes falam que ela está fazendo um processo de exclusão e o contador está falando que vai cair na malha. Isso é um ponto que, por exemplo, que não é uma retificação de obrigação que ninguém cai na malha. Existe um plano de fiscalização do governo estipulado anualmente. Existem processos internos da Receita Federal, do Estado. Como eles vão fiscalizar, quem eles vão fiscalizar, o porquê que eles vão, que tipo de operação que eles vão fazer naquele ano. Então não é simplesmente quem está sendo fiscalizado. Isso é uma objeção do contador, com medo de perder o cliente. Então você tem que entender como que eu quero uma objeção dessa, como que eu saio dessa. Você precisa pegar essa expertise de mercado, isso é com o tempo, né? Sim. Então precisa entender esse limite de estudo e precisa estudar. Isso é muito importante. Mas desculpa, Fred, ter cortado, era só para até não, sabe o que eu ia contar? Sensacional.
Eu ia contar um caso meu aqui, da minha história, que não tem muito a ver com tributo, mas tem a ver com situação de mercado. E como que uma situação que aparentemente pode ser ruim reverte bem para você. O que acontece? A gente, quando começou, Anderson, Elcio, era uma empresa bem pequena, e a gente começou lá em 2008 para 2009, aí lá para 2012, 2013, começaram a surgir uns concorrentes, sabe? Muito concorrente. E na época só para auditoria de SPED, tá? Não, a gente nem estava falando de recuperação de crédito, era para auditoria de SPED. E começaram a fazer coisas, cara, tipo, eu fiz um convênio, eu vou te dar 6 meses de graça, depois eu vou te dar R$ 15, depois eu vou, ou seja, vendendo facilidade, sabe? Para querer entrar no mercado, para querer fazer tudo. O que aconteceu na época? E a gente manteve a cabeça fria, o que eu aconselho que muitos aí também, que estão trabalhando direito, mantenham a cabeça fria. Por quê? Começou a ter uma onda de desistência de cliente, porque, poxa, eu estou te pagando X e depois eu vou começar a pagar zero, ou vou começar a pagar R$ 15. Então eu vou para você. Então o que aconteceu? Bom, primeiro efeito, os que saíram e que foram para pagar nada, por exemplo, que tinha uma empresa que estava oferecendo de graça, cara, ninguém trabalha de graça, é inviável, não tem jeito. Então o que aconteceu? O cara não teve suporte, o cara não teve nada, né? 6 meses depois começou a voltar. E voltou para nunca mais sair também, porque teve essa experiência. A galera que começou a sair por causa de preço, saiu baratinho, para cá, para lá, para lá. Eu conversava com eles, falava, cara, vamos lá, você presta serviço contábil e tal. Você conseguiria fazer trabalho por R$ 15, cara? Pensa bem, se você vender para 1.000 pessoas, você vai fazer R$ 15.000 bruto. R$ 15.000 bruto, você não paga 2 funcionários, cara, para fazer atualização de legislação. Quantos mil clientes tem que ter para você fazer algum dinheiro? Pensa. Então, Não existe milagre. E mesmo assim, alguns foram. Muito bem. A cabeça fria, Anderson, Elcio. Cabeça fria, cara, vamos continuar tocando nossa vida. Então, num primeiro momento, deu um impactozinho, como a Adriana falou aí. Pode acontecer? Pode. Mas passou um tempinho, a galera começou a cair em si, e aí começou a ver que realmente não resolvia, esses milagres não aconteciam, e começou a voltar. E aí o conceito, na verdade, o tiro saiu pela culatra de quem tentou fazer esse tipo de jogada suja de mercado, porque, na verdade, nos fortaleceu. Apesar de, no primeiro momento, ter dado uma baladinha, depois nos fortaleceu. E é isso que eu acho que vai acontecer com quem trabalha sério no tributário. Porque se continua trabalhando sério, continua fazendo seus demonstrativos, continua fazendo o trabalho totalmente transparente, não promete nada que você não possa entregar, não prometa prazo, não fabrique crédito, não compense antes da hora, não tente fazer administrativamente aquilo que é um questionamento judicial ainda, tá certo? O mercado é muito grande. Antes fala isso aí, cara. Você tem tanta empresa para atuar, você vai querer atuar nessa empresa, nessa questão que ainda é duvidosa? Para quê? Então, assim, quando você continuar agindo com a tua retidão, com a tua honestidade, aplicando os princípios corretos, mantendo seus estudos em dia, calma. Isso aí vai ser ótimo, porque vai separar o joio do trigo, vai separar aqui as pessoas que trabalham errado e vai fortalecer as pessoas que trabalham certo. Pode escrever isso aí, pode escrever. E é só ficar Continua atento, né, Fred? firme no propósito. Vai firme no propósito, continua nessa, que você só vai se fortalecer. Tá? Mesmo que tenha um impactozinho imediato agora, por apavoramento, cara, mas você continua nessa pegada que você só tem a aumentar o teu conceito no mercado e a tua confiabilidade, tá? E o foco no longo prazo, né? Nelson? E aproveitar o momento, né, cara? Que os picaretas vão ficar com medo de continuar. Sim. Por isso que eu falo, o Anderson deu um exemplo bem legal, né? O cara entrou lá e já quer sair vendendo. Calma, tem muito cliente. E tem hora que a gente também tem que saber dispensar o cliente. Outro dia, um cara me procurou, não, eu quero fazer os últimos 5 anos num posto de combustível administrativo. Eu falei, olha, eu não faço. Você me recomenda alguém? Não. Por quê? Porque isso é fraude. Mas tem um valor milionário. Não tem. Você vai lembrar que um dia você veio aqui e eu falei que não. Eu tenho 2 filhos pequenos para criar, mas mesmo assim não vou fazer coisa errada. Esquece.
Por quê? Porque a visão é LTV, é longo prazo. No longo prazo não tem como dar errado. Eu brinco, começa e não para, fazendo tudo direito. Fica perto de pessoas que têm a mesma índole, os mesmos objetivos, que não põem dinheiro na frente de tudo. Você vai ver que daqui a pouco os clientes vão começar a te procurar. Anderson, eu quero que você faça. Anderson, Fred. Então, assim, é automático. Agora, não dá para o cara que não sabe o que é piscofins monofásico, não sabe o que é um ST do cigarro, não sabe exclusão de semestre da base de piscofins. São os 3 trabalhos mais fáceis de fazer e vender. Ele não sabe nem como funciona o pano de fundo desses trabalhos, como que ele vai vender? E aí, isso que está acontecendo, o cara chega ali no posto, ou numa conveniência, no supermercado, e fala assim, aqui você tem tantos mil para recuperar. Pode ser que o cara não tenha nada. Eu peguei uma transportadora semana passada, que fazia muito tempo que eu não pegava uma empresa tão redonda. Eu dei os parabéns pro cara. Falei, meu amigo, você está de parabéns. Você tem um suporte. O que eu tenho para te dizer é, você tem um conforto de tudo que os seus prestadores de serviço, tudo que está sendo feito, está sendo muito bem feito. Assim, é a exceção da exceção do mercado tributário hoje. Eu não ganhei nada, investi num diagnóstico e o cara ficou feliz. Falei, olha, se um dia você precisar de alguma coisa, eu estou à disposição. Pessoa física, pessoa jurídica, que você precisar. Cara, beleza. Então, esse é um cara que muito provavelmente um dia volta para algum outro trabalho. Agora eu vou ficar inventando ali só porque eu fiz um diagnóstico, não encontrei nada, vou inventar um trabalho? Não tem. Exato. Não tem, né? Não dá para inventar trabalho. Não faz sentido, né? E eu faço Não. isso também, viu, Elcio? Aqui tem uma contabilidade que a gente pegou aqui um cliente deles, foi fazer o monofásico mesmo. Cara, tudo segregado, bonitinho, Olha certinho. isso. Cara, nós fizemos uma carta, eu assinei ela. Acho que o Fred lembra até disso. Acho que viu essa postagem até depois do escritório, que é cliente de vocês até. E mandei para ela dando os parabéns pelo trabalho prestado para o contador, né? E hoje a gente, depois, né, passou o tempo, a gente se encontrou num grupo de master de contadores e ela estava lá. Olha E que ela legal. falou, cara, como você ganhou meu respeito aquele dia? Porque eu nunca imaginei que um outro contador pudesse elogiar o meu trabalho. Cara, é isso que a gente tem que fazer, né, cara? Sim. É trabalhar de forma honesta. E quando você falou, você tem filhos, eu tenho filho, o Fred tem filhos. Meu, eles têm que ir para a escola tranquilo, né? Entrar e sair sem ninguém falar que um dia os pais deles fizeram besteira no mercado, Sim. que foram presos por golpe. Cara, não. São trabalhadores honestos. Então, é isso que a gente coloca. Então, cara, eu acho sensacional. Eu acho que abriu as portas para outras coisas. Enquanto tem um monte de gente falando de golpe, vamos olhar a questão da agora que saiu recentemente essa semana, que eu não consegui nem pegar os meus clientes, mas tem uma grande oportunidade, que é a questão da pensão alimentícia. Então, Tá aí, trabalho ó, fácil de aí. fazer. Trabalho fácil, dinheiro no bolso. Dinheiro então, no bolso. Oportunidade não falta. Não, todo mês aparece uma oportunidade nova. E sem contar, outro dia você fez um post, Anderson, falando, o pessoal está falando que acabou o piscofins monofásico. Diminuiu muito, mas não acabou, ainda tem quem não fez. Ela está com 3 clientes aí que não fizeram. Não, e todo mês que o Diego posta lá quanto ele fez no mês de recuperação, eu falo, aonde que o Diego está arrumando esses clientes que os outros não estão vendo? Eu acho que o Diego está refazendo os trabalhos que ele já fez no passado, viu? Eu tô achando que o Diego aí, viu? O Diego é recorrência, né? Você sabe o que acontece também nessa questão do monofásico? É uma coisa que o pessoal às vezes não se atenta. O que acontece? A gente tem aquele que eu falo direto aí, né? Que é o profissional gafanhoto que vem, come a lavoura e vai para outra lavoura e esquece o cliente. Que o Elcio bate muito nessa tecla da LTV. Pô, você tem que manter o cliente o maior tempo possível dentro da sua carteira te rendendo dinheiro. E, infelizmente, muitas pessoas não têm essa mentalidade. Então, pode ser que você chega no empresário, o cara fala assim, não, já fiz isso. O cara fez isso lá em 2020. Nunca mais fez, entendeu? E não consertou a situação. Isso aí acontece muito no piscofins não acumulativo. Por quê? Porque se você pegar a decisão do STJ é de abril de 18. Teve muita gente que fez em 19, 20, e quem fez não olhou com os olhos pelas perspectivas da nova decisão, que o alargamento do insumo é um negócio muito maior do que todo mundo imagina. Igual a lei do bem. É muito mais do que todo mundo imagina. Aí o cara fala, eu já fiz. Não, deixa eu olhar.
Já aconteceu comigo, de eu olhar e ter. Eu dei até esse exemplo sábado lá no evento da Sigrid. O cara me procurou para uma mentoria empresarial. Por quê? Ele estava com o cliente, fizeram a exclusão de semestre da base dos Cofins, levantaram 250 mil, 280 mil. Passou 1 mês e meio, 2 meses, o cliente ligou. Ô, fulano, você não viu que eu tinha 700 e poucos mil aqui? Mas do quê? Eu fiz o trabalho e tal. Não, você olhou a exclusão de semestre da base dos Cofins. Mas você não olhou meus créditos Cofins? Tinha um caminhão de crédito. O cara tava com a FD e CMSPI, com a FD contribuições, com todas as notas, tinha tudo para fazer os 2 trabalhos. É a mesma retificação, deixou passar. Aí ele falou, só que eu não sabia fazer o outro trabalho do não cumulativo. O cara está com a faca e o queijo na mão e por falta de conhecimento, ele perdeu 3 vezes mais a base de honorário que ele teve. Por quê? Ele estava focado ali e ficou contente com 280. Tinha 700 e pouco. Um elefantão ali na frente dele passou, ele não viu. Então, e a galera que está no mercado aí, hein, Anderson, conta pra gente aí. Eu já vi você falando várias vezes. A galera que está no mercado prospectando cliente, não acredita quando o empresário fala que já fez, não. Né? Conta aí. Você pergunta, não, isso aí não tem mais nada, não. Já veio gente aqui, já fez e tal. E aí muita gente sai e fala, que pena, mais uma empresa que já fez. O que você tem que fazer nessa situação, Anderson? Cara, eu uso muito duas saídas, né? Uma até já falei aqui no começo, que é fazer o mês, né? Pô, então vamos fazer, se você pagar, deixa eu fazer aqui, deixa eu dar uma olhadinha. Ou senão eu pego e falo assim, ó, vamos fazer o seguinte, eu vou olhar um mês seu e vou te dar de graça. E vou fazer o pedido. Se o dinheiro cair na tua conta, a gente faz o restante, já assinamos o contrato por compromisso. Então a gente usa muito dessas duas estratégias. E olha que sacana, o Fred, esse Diego. O dia ele me chamou para almoçar, e aí eu fui almoçar com ele. Paguei o almoço para ele. Quando eu estava lá no restaurante, né? Ele falou assim, mas o que você veio fazer aqui mesmo? E, não, eu vim num cliente aí na rua de cima do seu escritório. O cara fechou o contrato de cliente na rua de cima do meu escritório e ainda fez eu pagar o almoço, cara. Vai mesmo. Empreendedor nato, né? Pois é. Cara, não fala assim não. Se eu tinha cancelado a inscrição dele. Pois é. Moçada, aqui. Vamos falar que o papo tá bom, mas já são 9h10, né? Quase. E... passou rápido, né? Hoje o tempo foi quente. Foi. Mas... O Instagram não corta mais com 1 hora, né? Olha só, gente. O Anderson falou aí com vocês no brinde. Vamos fazer o seguinte. Nós estamos com quase 130 pessoas aqui ao vivo. Quem estiver ao vivo, me manda um direct lá, que eu vou retornar. Eu não tenho um print preparado, não, mas pode ter certeza que eu vou pensar em algo legal e vou mandar para vocês, tá? Manda um direct para mim agora aí. Quem mandar agora, são 9h10 da noite, tá? Até 9h20 aí, quem mandar para mim, eu vou incluir, a gente vai entrar em contato para fazer alguma coisa legal. Fechado? Vamos fazer assim, ó. Quem dá print e postar aí, marcar nós 3, a gente pega os nomes. Será que é difícil montar isso? E aí a gente faz um sorteio. Eu sorteio aí minha mentoria Como Começar no Tributário do Zero de bônus. O Fred dá algum bônus e o Anderson dá algum bônus aí. Aí pode ser, vamos embora. Dou uma licença do Café Tributário Premium aí pra galera. Então dá um sorrisinho aí, galera. Vamos dar um sorrisinho para sair bem no print. É isso aí. Tem que ser um sorriso maroto, né? A gente pode gritar vai Corinthians também. Vai Corinthians. Não, não. Amanhã nós vamos ver. Isso aí, galera. Show de bola. Beleza, gente? Bom, meus amigos, obrigado aí pela disponibilidade de vocês, Anderson e Elcio. Eu sei que a agenda de vocês é apertada demais e ter ganho essa moralzinha aí de vocês, para mim foi importante demais, tá? Valeu mesmo aí pela força e espero aí para o pessoal que está assistindo que a gente possa ter contribuído com algumas ideias, não só para tranquilizar vocês, como para, de repente, inverter esse jogo e criar aí uma perspectiva ainda melhor de mercado, que eu tenho certeza que isso vai acontecer. Eu te falei, aconteceu comigo e com certeza vai acontecer com vocês, porque
quem trabalha sério, uma hora colhe, né? Às vezes não vem tão rápido, mas com certeza o caminho que você vai colocar o tijolinho que você coloca um em cima do outro ali é sólido, tem uma base forte. Então, quando tem a base forte, pode soprar vento, pode vir as coisas, não te derruba. É assim que funciona, né? Quem constrói a coisa com qualidade, com seriedade, honestidade, não precisa ter medo aí de uma chuvinha, uma tempestadezinha, um ventinho, que não vai te derrubar, tá? Então é isso aí, moçada. Vocês querem deixar um recado final pro pessoal? Anderson, fica à vontade. Primeiro os mais velhos aí. Ele ficou guardando, hein? Ele ficou guardando. Galera, na verdade, agradecer vocês. A gente sabe que é um horário tem tanta qualidade aqui no Instagram nesse horário, gente entregando conteúdo e vocês aqui estiveram com a gente todo esse tempo. Então, obrigado mesmo. E falar que nós estamos juntos, nós estamos apoiando a causa, estamos com vocês. Vocês têm que ajudar muito a gente a cada vez mais poder levar essa mensagem para que a gente possa aí não ter nenhum tipo de barreira aí nesse intermédio. Mas eu acredito muito no que o Fred falou. Não foi a primeira vez que isso aconteceu, já houveram outras. É um momentinho ali que vai passar e dá para passar. Aproveite para se reinventar, treinar novas táticas, novos esquemas aí de venda, fazer novos planejamentos, porque dá tudo certo com certeza. Só não desista. Desistir não é uma opção. Vamos para cima, bora recuperar. Vamos para cima. Com certeza. Bom, pessoal, obrigado aí, Anderson, Fred, pelo convite. O convite é sempre O convite é uma ordem, né? Não pode negar. Mas é um prazer falar desse assunto. Eu acho que dá uma tranquilizada no pessoal. Tem muita gente no começo, às vezes é a primeira vez que se depara com uma notícia dessa, né, bombástica. E aí talvez desista, queira desistir, falar, não, isso não é para mim. E na verdade não é assim, né? Pezinho no chão, tijolinho por tijolinho, a gente vai construindo, olhando para frente, fazendo as coisas direito, mostrando todas as nuances para o cliente, né? Colocando o honorário, que é muito importante, mas sempre em segundo lugar. Acho que a segurança, a responsabilidade com o cliente tem sempre que estar em primeiro lugar. Saber o que está fazendo, saber o que está vendendo. Nós estamos aqui dispostos a ajudar, né? Então eu tento responder todo mundo. A ideia é proporcionar para todo mundo um pouco do conhecimento que a gente tem. Então, somos nós três, mas tem dezenas de pessoas boas no mercado, né, dispostos a compartilhar conhecimento. Então, é começar e não parar. Eu sempre falo isso, comece e não para, que o tributário, não só a recuperação de crédito, mas a consultoria tributária, tem um oceano de oportunidades e tem cliente para todo mundo aí surfar nessa onda. Pessoal, obrigado aí pela paciência. Tamo junto, galera. Um grande abraço aí. Beleza, galera. Então, ó, valeu, gente. Não esquece não, hein? Não esquece não, hein? Tira o print aí, coloca lá e a gente volta depois divulgando aí o brinde para vocês, beleza? Isso aí. Show de bola. Obrigado, Fred. Obrigado, Elcio. Cara, uma honra. Valeu. Obrigado, irmão. Tamo junto. Um abraço. Tamo junto, Fica viu? com Deus aí. Valeu. Valeu. Tchau, tchau.